Fala rapaziada, tudo bem? Nesse vídeo eu vou continuar explicando para vocês um pouco da matéria de linguagem, revisando assim para o Enem. E no vídeo passado a gente falou sobre funções de linguagem, metonímia, emotiva, fática, referencial, é, conotativa e poética. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem é uma matéria um pouco mais extensa, mas que cai também bastante no Enem, todos os anos. Então vamos falar um pouco sobre. Eu trouxe aqui as que mais são importantes para você saber para fazer a prova do Enem. Então vou começar explicando para vocês, eu vou explicar como funciona e vou dar um exemplo de cada uma delas. Então bora lá. Primeiro, primeira figura de linguagem, a gente tem a comparação. A comparação, ela consiste em você comparar, né, uma pessoa a outra pessoa, um objeto a outro objeto, por meio de igualdade, superioridade ou inferioridade. Só que você vai comparar esse objeto a outro objeto, essa pessoa a outra pessoa, por meio de um elemento comparativo. Esse elemento comparativo pode ser o como, pode ser o tal qual, pode ser o igual a, o que nem. Então você compara duas coisas por meio de um elemento comparativo. Beleza? Metáfora. A metáfora é a figura de linguagem que consiste em você empregar uma palavra com um sentido que não é daquela palavra. Então você usa uma palavra em uma frase que não com o sentido literal desta palavra. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é uma frase assim: dos meus olhos escorreram lágrimas. Nos meus olhos escorreram lágrimas, não, perdão, falei errado. Dos meus olhos escorreram pérolas. Quando eu falei essa frase, né? O que eu quero dizer? Não está escorrendo pérolas dos meus olhos. Ele está usando pérolas para se referir a lágrimas. Então, ele usou uma palavra em uma frase com um sentido que não é dessa palavra. Então, ele usou pérolas com o sentido de lágrimas. Não é o sentido real de pérolas, naquele sentido, né, da bolinha lá, pérola. Então, você usa uma palavra com um sentido que não é daquela palavra. Beleza? Metonímia. A metonímia acontece quando existe uma substituição lógica de uma palavra por uma semelhante a ela, né? Então, a gente pratica muito a metonímia no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, uma frase. Hoje eu comi McDonald's. Onde está a metonímia nessa frase? Eu não comi o McDonald's, porque McDonald's é a marca. Eu comi um lanche do McDonald's. Mas geralmente a gente tira, né? A gente substitui a palavra ali, a gente oculta a palavra ali por causa que é normal. A gente faz isso muito no nosso dia a dia. Vou dar outro exemplo. Lemos Machado de Assis. Você não leu o Machado de Assis, você leu uma obra, um livro do Machado de Assis. Então isso se chama metonímia, quando você substitui, faz uma substituição lógica de uma palavra por outra semelhante ou que tem uma relação de proximidade, né? Como esses exemplos aqui que eu dei. Então vamos lá. Antítese. Antítese é a figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que se opõem, ou seja, palavras opostas. Um exemplo, alto e baixo, claro e escuro, feio e bonito. Então, antítese é o emprego de palavras opostas. É tranquilo esse. Um exemplo a gente pode ter nesta frase. Uma noite longa para uma vida curta. Eu usei longa e curta. São palavras opostas, ou seja, eu tenho uma relação, uma figura de linguagem de antítese nessa frase. Paradoxo. Paradoxo a gente tem quando os elementos de um enunciado se fundem e ao mesmo tempo se excluem, apresentando uma afirmação aparentemente sem lógica. Vou dar um exemplo de uma frase. Para conhecer o meu interior, é preciso sair de mim. Então, o que acontece? Quando os elementos de uma frase, eles se fundem, mas ao mesmo tempo eles se excluem. É complicado você entender o paradoxo. Mas geralmente é uma frase que não tem muita lógica, quando você apresenta dois elementos que se excluem ali, eles se juntam, mas não apresentam muita lógica. Como nesse exemplo aqui. Para conhecer o meu interior, é preciso sair de mim. Tipo, como que para conhecer você, você precisa sair de você, entendeu? Então, é uma coisa mais sem lógica.
personificação ou prosopopeia. Ela consiste em atribuir linguagens ou sentimentos e ações, né, humanas a coisas não humanas. Vou dar um exemplo. Meu cachorro sorriu. O seu cachorro, ele não sorri, né? Por mais que ele possa fazer aquela cara ali como se ele estivesse sorrindo, o seu cachorro não sorri. Sorrir é uma ação humana. Então, a prosopopeia, né, a personificação, é quando você atribui uma ação, um sentimento humano a uma coisa que não é humana, um objeto ou um animal. Outro exemplo. O vento beijou o meu cabelo. O vento não beijou o seu cabelo. Beijar é uma ação humana. O vento passou ali pelo seu cabelo, alguma coisa assim. Então você adiciona características, ações, sentimentos humanos a coisas não humanas. Isso é personificação ou presupopeia. Hipérbole. A hipérbole, ela consiste em você empregar uma coisa com muito exagero, como uma forma de expressão. A gente também usa muito isso no nosso dia a dia. Um exemplo, aquela frase, vou morrer de rir. Quando uma pessoa fala vou morrer de rir, que ela tá rindo muito ali, ela tá gargalhando muito. O vou morrer de rir não significa que a pessoa vai morrer literalmente de rir. Ela está usando uma hipérbole, ele está exagerando como uma forma de expressão. Então, vamos lá. Aí depois a gente passa para o eufemismo. O eufemismo ele é meio que o contrário. Quando na hipérbole a gente tem um exagero, no eufemismo a gente tenta suavizar alguma coisa. A gente tenta usar uma palavra ou uma expressão no lugar de outra para que não fique desagradável, não fique chocante. A gente tenta suavizar uma situação. Vou dar um exemplo. Uma criança pequena. O avô dela morre. Uma criança bem pequena mesmo. Uma pessoa vai chegar para falar para ela que o avô dela morreu, ela vai tentar suavizar isso, entendeu? Tipo, seu avô foi para o céu, seu avô foi jogar xadrez com São Pedro, então ela não vai falar seu avô morreu, porque é uma frase chocante, desagradável até para uma criança ouvir. Então, o eufemismo, você suaviza a frase. Como esse exemplo, o vovô foi para o céu, o vovô foi jogar xadrez com São Pedro. Então, você suaviza a sua frase. Ironia. Ironia a gente usa bastante também no nosso dia a dia. Ela consiste em você afirmar o contrário do que se quer dizer. O que seria isso? Então, eu afirmo uma coisa contrária ao que eu quero dizer. Então, a ironia é você afirmar uma coisa e você quer dizer o contrário dessa coisa. Então, vamos dizer, achei sua camisa muito bonita. Vamos dizer, você não gostou da camisa da pessoa, achei sua camisa muito bonita. Você afirmou uma coisa, mas na verdade você quer dizer o contrário. Você fala daquele jeito irônico, nossa, camisa bonita. Só que a camisa não é bonita, você está ironizando a sua frase. Está dizendo ao contrário do que você quer afirmar. Anáfora. Anáfora, ela consiste na repetição da mesma palavra durante uma oração ou um período aí. Um exemplo. Quando eu não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. A gente tem a repetição da palavra quando. Então, quando você tem a repetição da palavra durante aí, né, uma oração, um período, você tem a figura de linguagem da anáfora. Aliteração. A literação ela é bem parecida, só que ela consiste na repetição, em vez de palavras, de consonantais. Um exemplo é aquela música do Seu Jorge. Minha mina, minha amiga, minha namorada. Você tem a repetição constante das letras M e N. Então, você tem essa repetição constante dessas consoantes, e essa repetição constante causa a figura de linguagem de aliteração. Muito parecido também, a gente tem a assonância, né, que ela é quando tem a repetição de vogais. Então, anáfora quando tem a repetição da palavra, aliteração quando tem repetição de consoantes e assonância quando tem repetição de vogais. Um exemplo, uma música do Rapa. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Você vê quantas vezes eu repeti a vogal A? Então, quando tem essa repetição da vogal A ou qualquer outra vogal, quando você tem a repetição várias vezes de uma vogal durante uma frase, uma oração ou um período, você tem a figura de linguagem de assonância. Legal? Pleonasmo. Pleonasmo ele é o uso de expressões redundantes com a finalidade de reforçar uma ideia. Então, o que seria isso? Quando você usa uma expressão com
com a finalidade de reforçar uma ideia, tipo, você não precisa. Vou dar um exemplo aqui. A, aquela pessoa teve uma hemorragia de sangue. Quando você tem uma hemorragia, é de sangue, porque hemorragia, a palavra é disso, né? O hemo ali é sangue. Então, você não precisa falar, a pessoa teve uma hemorragia de sangue. Não, ela teve uma hemorragia. A hemorragia sempre vai ser de sangue. Outro exemplo aqui, me sorriu um sorriso. Se você falar que se sorriu para você, você já está confirmando que é um sorriso. Você não precisa reforçar que a pessoa sorriu um sorriso. Então, o pleonasmo, ele se trata disso, quando você usa, né, expressões com a finalidade de reforçar uma ideia. Tipo, você não precisava usar, mas você usa para reforçar a ideia. Onomatopeia, muito comum aí nos quadrinhos, nos gibis. Onomatopeia é um conjunto de palavras que representam um som. Tipo, quando você tem um gibi ali, um quadrinho e ocorre uma explosão. Tem lá escrito boom, B-O-O-M, alguma coisa assim. Você está querendo representar um som escrevendo. Então, vamos dizer, um latido do cachorro, quando você fala au au, alguma coisa assim, você está representando um som escrevendo, entendeu? Paralelismo. O paralelismo é a repetição de estruturas sintáticas que se respondem quanto ao sentido. Então, é quando você repete várias vezes uma estrutura sintática. Geralmente ele é comum em músicas ou poemas. Você vai repetir ali uma estrutura sintática, entendeu? Geralmente em poemas ou músicas. Como lá a gente tem na anáfora, a repetição de palavras, aqui você vai ter a repetição de estruturas sintáticas, meio que frases, sabe? Repetindo assim. Neologismo é a criação de palavras. E, geralmente, isso é muito usado em música, quando você tem que manter ali a harmonia, a metria da música, só que você não acha uma palavra que se encaixa ali porque não existe, você meio que inventa uma palavra. Um exemplo de uma música é te carinhar, minha linda seria. Te carinhar. Não existe a palavra te carinhar. Mas ele teve que criar esta palavra para se encaixar ali na música. Então, o neologismo é basicamente a criação de palavras para se encaixar em alguma coisa. Hipérbato. O hipérbato, ele é a inversão sintática. Um exemplo disso a gente tem no nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo retumbante. Ou seja, você tem ali a inversão da estrutura sintática normal que era para se ter, né? Que seria que era para ser o certo. Então você inverte a estrutura sintática. E aí tem esse exemplo aí do hino nacional que eu dei. Temos também a elipse. A elipse ocorre quando você tem a omissão de alguma palavra na frase. A gente também, no nosso diálogo, às vezes informal do dia a dia, a gente comete muito isso. Um exemplo, a gente tem naquela música do Charlie Brown. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Só que ali a gente tem uma elipse, porque a gente está omitindo algumas palavras que deveriam existir nessa frase. Por exemplo, quando a gente fala, se não eu, quem vai fazer você feliz? Deveria ser, se não sou eu, quem é que vai fazer você feliz? Então seria, em vez de se não eu, quem vai fazer você feliz, se não sou eu, quem é que vai fazer você feliz? Então a gente omite palavras na elipse. Gradação é quando você tem uma sequência de ideias, como na música do Raul Seixas. Eu sou, eu fui, eu vou. Você vai colocando sequência nas suas ideias, é uma gradação, você vai subindo gradativamente ou diminuindo gradativamente. E é isso, né? A gente também tem o esse aqui é chato de falar. Paranomásio, alguma coisa assim. É quando você tem palavras repetidas. Palavras repetidas não. Palavras parecidas, entendeu? Você usa palavras parecidas ali na estrutura. Um exemplo disso a gente tem nessa música. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, quando eu utilizo manhas e manhãs, são palavras parecidas que eu coloco ali junto na minha estrutura. Massas e maçãs, palavras parecidas que eu coloco ali na minha estrutura. E é isso, são as figuras de linguagem que eu reuni para montar essa revisão de linguagem. Figuras de linguagem é uma matéria importante para você saber para o Enem, porque sempre cai questão também, além de funções de linguagem, como que eu expliquei no último vídeo. Então é isso.
Tentei explicar de forma mais breve, dando exemplos, né? E o conceito de cada uma, como você identifica cada uma. Então é isso, valeu aí, obrigado.